Vamos dar uma olhada aqui em o modelo OSI, o modelo TCP/IP, dispositivos por camada, então, que a gente já viu algumas coisas nos dispositivos em relação a isso. Análise de tráfego. O que é analisar tráfego de rede? Parte introdutória aí sobre o que é análise de tráfego. E a ferramenta que nós vamos usar aqui é o Wireshark. E as referências que nós vamos ver. Tem alguns livros interessantes na biblioteca aqui, principalmente sobre isso. Tem um livro só sobre análise de tráfego. Bem legal, explicando os protocolos baseado em captura de protocolos. Depois eu mostro para vocês qual é o livro ali. Então, diagrama simplificado da rede aqui, já vimos isso. O objetivo aqui é fazer com que esses softwares aqui se comuniquem. Portanto, eu tenho os recursos do sistema operacional aqui que tem que me prover mecanismo para isso. Fisicamente tem que ter uma interface de rede. E fisicamente tenho que ter um meio de transmissão e dispositivos intermediários. Então, um exemplo aí é roteadores. Roteadores não são dispositivos finais, são dispositivos intermediários. São um mal necessário, vamos dizer assim. Eles precisam existir para isolar as redes e fazer comunicação entre elas. Bom, modelo OSI e modelo TCP/IP. Tá? Voltando esses slides aqui. Modelo OSI é um modelo de referência. Os caras sentaram um belo dia, vamos resolver aqui o problema de camadas de rede. Vamos fazer uma coisa de departamentos, vamos pensar assim. O departamento aplicação vai cuidar do protocolo da camada de aplicação. E deu. Só isso que vai fazer. É algo como é feito da indústria. Certo? Vamos separar esse troço em módulos. Como se faz desenvolvimento de sistema, é outra coisa. Vamos fazer módulos. Módulo de cadastro de usuários é uma coisa. Módulo relatório é outra coisa. Se eu tratar tudo de uma forma única, ninguém consegue fazer isso aí, é extremamente complexo. O TCP/IP gera um modelo em uso. O modelo sendo usado em sistemas operacionais de Unix, base do que foi a ARPANET. Então estava rolando esse negócio, estava funcionando. O que os caras tentaram fazer? Vamos criar um esquema único para todo mundo funcionar na mesma coisa. Quem é que ganhou essa história? Ganhou o mais simples, ganhou o funcional, ganhou o que era confiável. E era mais fácil implementar também, onde tinha mais gente usando, que é o modelo TCP/IP. Que na verdade são 4 camadas, mas é muito comum se encontrar em 5 camadas. Porque a camada física ali, acesso, ela é uma única. É o acesso ao meio físico, é uma única camada, originalmente. Mas é muito comum usar isso aí. Aplicação, transporte, rede, enlace de dados e física. Até para fazer uma comparação com o OSI ali. Então essas 7 camadas, na verdade, foram suplantadas as 2 de apresentação e sessão, e o resto se manteve igual. Só para ter uma analogia ali, como esses caras são tratados. Camada física, então, trata de sinalização, sinal elétrico, como é que é transferida a informação no meio físico. Ele trata de padrões de transmissão de sinais, normalmente. Codificações. Camada de enlace, trata de como são divididos essas informações, esses quadros. Então, importante aqui, vamos pegar a nomenclatura de como são chamadas as unidades de informação em cada uma delas. Porque o comum é o seguinte, chamar tudo de pacote. Mas na verdade, não é bem assim. Existem nomenclaturas especiais, pessoal, para unidade de informação. O que é unidade de informação aqui? Genericamente se chama PDU. Packet Data Unit. PDU. Isso é um genérico de pacote. Cada um desses casos aqui tem um nome para isso. Na parte física, eu não tenho o conceito de pacote. Na verdade, o que é a parte física? É alguma codificação que eu vou ter de sinal que representa um pacote. Então, não existe aqui um nome para isso. Já na camada de enlace, se chama quadro ou frame. Portanto, é um quadro Ethernet, é um quadro PPP, um quadro PPPoE, ou frame, certo? Por que um quadro aqui? Qual é a lógica do quadro?
É como se eu moldurasse esse cara. Frame em inglês é moldura. Tá? O que eu faço? Eu pego o meu pacote que vem da camada superior e eu enquadro ele. Eu faço um enquadramento, eu boto um início e um fim nele, porque eu vou mandar no meio físico. Quando a minha interface do outro lado começa a perceber que está vindo um quadro, ele tem que ter uma marcação para isso. Então eu marco o início e o fim dele. A interface lá pode recolher esse cara. Sei? O sentido aqui é de marcação. Aqui, eu tenho o pacote P aqui, né? O protocolo P está aqui. Então o nome desse cara aqui é pacote. Ali se chama pacote P. Na camada de transporte, eu tenho dois nomes aqui. Quando eu estou usando o protocolo TCP, é um segmento. Por que o segmento? O protocolo TCP faz o seguinte, com a informação que é gerada lá em cima. Já? Ele pega e gera segmentos. Ele pega a informação como se fosse uma coisa única, divide ela, bota o número de sequência e manda. Já? Por isso segmento aqui. Em inglês, segment. E o UDP usa datagrama. Ou datagrama, em inglês. Na camada de aplicação, aí tem de tudo, mas o mais comum é chamar de pacote mesmo. Então, quais são os diferentes aqui? Na camada de enlace, quadro. Na de transporte, se eu estiver tratando do protocolo TCP, segmento. Do UDP, datagrama. Então, só botar esses nomes aí quando estava se referindo. Ah, esse é um quadro Ethernet. Por que quadro? Por que esse nome? Porque ele faz exatamente isso, né? Ele enquadra. Bom, então aqui o exemplo da camada de enlace de dados, né? Que é a primeira representação que a gente consegue enxergar na prática. Para a gente enxergar a questão física aqui de sinal, a gente tem que ter um osciloscópio aqui na rede. A gente tem que abrir o cabo e botar um osciloscópio para a gente enxergar o sinal. Esse cara é uma representação que a gente consegue enxergar. O quadro a gente enxerga ele. A gente captura esse tráfego, a gente enxerga o cabeçalho dele, a gente enxerga os dados, tudo aqui. Okay? Bom, na camada de rede, então, responsável pelo endereçamento e roteamento, não é à toa que o pacote P está ali, e o pacote P tem essas responsabilidades, né, de endereçamento e roteamento. Quando eu faço endereçamento, eu uso o endereço P. Quando eu faço roteamento, eu me baseio no endereço para apontar o caminho. Então esse cara aqui trabalha com roteamento e endereçamento. Camada de transporte trata da comunicação fim a fim. Então, um exemplo, quando eu me comunico uma aplicação com outra, eu vou usar ou TCP ou UDP. A aplicação tem que saber disso. Abaixo eu tenho IP, todos comunicam com IP, mas para se comunicar, para mandar dados de uma para outra, ou é o TCP ou é o UDP, só o mais comum. Além disso, que controles tem aqui? Controles de fluxo, controles de, por exemplo, no caso do TCP, de retransmissões. Mandei um segmento, não chegou. Como é que eu sei que não chegou? Eu tenho um mecanismo para isso. Eu tenho um mecanismo de como controlar isso aí. Que é a parte de controle de erros ali, né? A camada de sessão e a camada de apresentação estão junto aqui com a camada de aplicação. Isso aí ficou uma coisa única no modelo TCP/IP. Aqui aparecem então os protocolos de aplicação. Um exemplo desses nós usamos em aula aqui é o IRC. Aquilo que vocês fizeram ali, join, faz parte do protocolo. Estão usando o protocolo mesmo. Aquela mensagem é esperada. Tem que seguir um padrão. HTTP é outro. E vários, certo? FTP, SMTP. Todos esses caras trabalham aqui. Então esse cara aqui, na verdade, da camada de aplicação, é o que está ligado diretamente ao software aplicativo. Onde é que está o software aplicativo aqui? O meu browser, meu navegador, ele estaria aqui. Ele tem o protocolo da camada de aplicação como HTTP. Da camada de transporte ele usa o TCP. Na camada de rede ele usa IP. Então, isso aqui, ó, essas três camadas aqui, é onde se concentra o TCP/IP. Então, as camadas de aplicação, agrupando esses caras todos, transporte e rede, é aqui que está o TCP/IP. É aqui.
Abaixo são as camadas inferiores. Então eu retiro essas camadas aqui. Imagina que eu posso destacar isso aqui, ó. Tirei fora. Não tem mais. O TCP/IP continua mantido. Estou usando rede sem fio. Estou usando rede sem fio. Eu vou tirar essa parte aqui, vai ser diferente de usar uma rede cabeada. Vou tirar isso aqui. O quadro é diferente, a parte física é diferente, mas isso aqui se mantém. Isso que torna, então, os hosts compatíveis, vamos dizer assim. As aplicações podem conversar uma com a outra desde que eu mantenha o TCP/IP. Está claro isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma parte importantíssima para nós. Então imagina que eu posso destacar isso, eu posso tirar essas camadas. Só que se eu tirar o IP aqui, como é que eu vou chegar no destino? Inventei o negócio, inventei o IP minha versão. Tá, os roteadores todos conversam o IP minha versão? Não, que bom, vou usar dentro da minha rede. Tá, parabéns. Esse é o problema que tem de IPv6. IPv6 é um protocolo diferente do IP. O que vai acontecer com o IPv6? Eu vou tirar essa camada aqui, ó. Essa camada aqui, ó, eu vou modificar ela. Eu vou tirar esse cara aqui. Vou botar IPv6. O que vai mudar aqui? Se eu botar rede sem fio, faz diferença? O meu switch que trabalha aqui, faz diferença? Não. Não faz diferença nenhuma. Estou trabalhando só aqui, ó. Tá, mas daqui para cima faz diferença? Faz. A minha aplicação tem que entender IPv6. Senão não funciona. A aplicação que eu tenho no meu destino tem que entender IPv6. Eu troquei isso aqui, ó. Ok? Então entendo que eu posso trocar esse cara aqui, mas não é bem assim. Tira esse aqui, não. Esse cara aqui, ó, se comunica dessa forma. É nesse sentido aqui. A camada de rede comunica com a camada de transporte. A gente vai ver isso claramente no white chart, vocês vão ver aí. E com a camada de laço. Ela tem que dizer assim, ó, eu estou carregando IP. Esse cara vai dizer assim, eu estou carregando IP aqui, ó. Esse aqui, ó, eu estou carregando TCP. Tem os cabeçalhos isso, tá? Bom. Chegamos em análise de tráfego, então, que é a novidade aqui para nós. Qual é o objetivo de análise de tráfego? Verificar problemas na rede, uma delas, depurar protocolos. De que forma? Eu quero entender como é que funciona o protocolo do IRC. E nós vamos fazer isso hoje. Tá? Como é que funciona o protocolo do IRC em rede? O que eu transfiro de uma máquina para outra? O que eu transfiro para o servidor? Tá, mas essa transferência está certa? O protocolo está se comportando como eu estou achando que tem que funcionar? Sabe por que acontece isso, pessoal? Imagine só. Eu estou usando uma aplicação. Quem é que criou a aplicação? Não sei. Um cara criou uma aplicação ali, tem uma interface, eu estou apertando um botão dizendo assim, ó, enviar para o servidor. Será que está chegando o servidor isso aí? Como é que eu sei disso? Eu vou saber que está dando erro, por exemplo. Ah, não está funcionando, isso eu não sei. Mas o que aconteceu de eu enviar da minha máquina até chegar ao servidor? Coisas podem acontecer. Não está chegando o servidor. Está chegando errado o servidor. Está chegando o servidor e não está retornando. Ou não está nem saindo da minha máquina também, pode ser. Outra coisa vai dar problema. Além disso, pode estar sendo bloqueado um file no caminho. Bom, não vou ficar desse problema aqui porque chega. Tá? Os problemas desse negócio é solução aqui. Ok? Análise de desempenho. Eu posso usar uma análise de tráfego aqui para verificar desempenho. Quero ver um exemplo bem prático. Coisa que está fazendo live chat. Ela está para motivar vocês aí. Olha um exemplo bastante comum. Tá? Extremamente comum isso aqui. Tem o meu servidor aqui de... Fazer um servidor aqui. Xing Ling. Tá? E o servidor de banco de dados. De banco de dados? Tá aqui. Que banco é? Nem sei, veja só. Não sei qual banco. Vou representar uma nuvem aqui, a rede local. Então tem de tudo aqui. Tá? Tem rede sem fio, switch, hub, o que você quiser. E eu tenho aqui meus clientes. Tenho a casa de um cliente aqui. Vou chamar de host 1. Aqui nesse host 1 tem uma aplicação que conecta no banco de dados. Então vamos chamar aqui de aplicação cliente. Você pensa, mas estou muito simples. O cara está acessando
um banco de dados. Bom, olha a reclamação que vai acontecer aqui. Está lento o acesso a bancos de dados. É isso que eu vou chegar para vocês. É isso aí. Ninguém vai chegar assim, então vai chegar num papel, vai chegar um cara, abre a porta, um chute na porta. Dá uma devagarinho, isso aqui é. Não sei o que resolve. Então aí, ó, tocou é teu, a responsabilidade é tua, está sendo pago para isso. E aquele monte de história que a gente já conhece. Como é que vamos fazer isso aqui? Como é que é o teste que vocês vão fazer isso? O teste que vocês fariam se essa situação acontecesse agora? Vale R$5.000 para Silvio Santos aqui. E dá a solução. R$5.000 está valendo. O que vocês fariam aí? O que vocês conhecem hoje? Demissão? Tudo bem, de repente, cadê o fundo de garantia? Até mais 5 mil. Mas o cara tem que demitir vocês. Né? Então tá, mete o pé na mesa, faz alguma coisa assim. Xingue o chefe. Não, agora sério, o que vocês fariam aí? PIN. Tá ótimo. Se eu tiver um PIN daqui para cá, vamos botar as alternativas. PIN. Está respondendo o banco de dados. Está com uma bala. Está respondendo super rápido. Pô, rede local, cara. Quanto tempo teria que demorar um PIN para responder ele? Fizeram um teste agora há pouco aí. Quanto tempo? 1 milissegundos? 2 milissegundos? Pode ser que você faça um PIN e dê 100% de pacote perdido. Só que olha a situação. Está lento. O cara está chegando lá. Tá? Mas tudo bem. Digamos que o PIN dê alto. Tá? Pode ser, mas não é o caso aqui. O PIN está redondinho. Sem perda nenhuma. Beleza, 1 milissegundo. Tudo funcionando. Tá, e agora? A largura de banda. Como é que analisar a largura de banda nesse caso aí? Tá, mas aí eu tenho que mexer nos outros dados ali. Se eu gerar tráfego, aqui vou piorar a situação, porque eu não tenho clientes, né, cara? Eu tenho um monte de clientes aqui. Eu botei um ali para a gente fazer um cenário, tá? Mas veja, se eu gerar tráfego, o que vai me dizer isso? Não, daqui a pouco eu estou chegando aqui. Estou chegando com 93 megabits aqui. A rede é 100, estou chegando no máximo. Vamos botar aqui. Vou usar o IPER ou o JPER, que é uma implementação, uma interface gráfica, isso aqui. Que é um gerador de tráfego. Vou botar daqui para cá e vai me dizer que está ok. Tá? Continua o problema. Entrou mais de uma porta agora. Mas está aí bravo. Entrou já. Vou para matar um. E aí, o que mais? O que eu posso fazer? Eu penso assim, ó. Eu sei uma coisa que eu posso fazer. Mas eu quero saber o que vocês fariam. O que fariam aí, cara? E aí? Zé, tá bom? Você entendeu? Está acesso ao servidor de outra máquina. Boa. Pega outra máquina aqui. Cliente 2. Vou e acesso. Porcaria também. Não é a máquina do cara. Não é a máquina do cara, não é isso. Cabo de rede não é, LPIN. O servidor, tá? O servidor, beleza. Pode ser? Só que tem o seguinte, vamos piorar. Chegou o cara aqui, conectou no banco, para mim tá uma bala. Você tem não tem problema nenhum. Está funcionando 100%. Vai lá, realmente está extremamente rápido. Só que é o seguinte, o cara está fazendo um negócio que os outros não estavam fazendo. Opa, você pode ajudar. E não estava a mesma coisa, né? É o mesmo plano. Mas as funções que o cara está usando, pô, o cara é atendimento, o outro é, sei lá, estoque. Pô, não é a mesma coisa. Pode acontecer esse tipo de situação. Aí não começa a complicar mais. Coisas nós podemos fazer. Tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar uma ferramenta aqui, ou uma ferramenta aqui, e ela vai me dizer o seguinte: se a rede é que está lenta, ou se é o servidor que está lento. Sem fazer nenhuma modificação do servidor. Imagina que eu posso botar uma ferramenta nesse cara aqui. Eu boto essa ferramenta aqui, gero a conexão com o banco, e a partir da análise que eu vou fazer aqui, eu vou dizer se é no banco ou se é na rede.
Sabe de forma isso aí? O seguinte, eu faço a conexão com o banco aqui. Isso eu tenho como visualizar. Porque conexão é bidirecional. Eu vou conectar, eu vou retornar, fechou a conexão. Eu vou fazer uma requisição para o banco, não é isso? A requisição, o que eu vou fazer? Eu vou escrever lá no registro, vou buscar alguma coisa. Imagine que o tempo que eu faça a conexão aqui e a minha solicitação, esse tempo aqui, eu consigo enxergar ele, esse tempo aqui me leve 3 milissegundos. 3 milissegundos. Quando eu recebo o retorno, é depois de 40 segundos. O que eu concluo aqui? Aqui está lento. Por quê? Porque minha conexão foi extremamente rápida pelo banco. Está contando o tempo de relógio aqui. 40 segundos depois eu recebi o retorno. E veja que o retorno aqui, pessoal, não precisa ser um volume grande de dados. Pode ser simplesmente o resultado de um cálculo. Eu quero saber o seguinte: a média salarial dos últimos 5 anos dos meus funcionários. Eu tenho 3 mil funcionários. Aquilo vai para o servidor, vai ficar girando lá, fazendo o cálculo, eu vou me retornar a resposta. R$ 5.812,32. Essa é a média salarial do funcionário. Ia ser você assim. Mas aí, era 5 mil, tá bom? Ia ser mais 5 mil, já ganhava isso aí. Média. Só que se o cara ganhava 32 mil, e os outros eram salário mínimo. Então veja só, outra coisa interessante que tem aqui, quando o retorno é de pequeno volume, até fica claro isso. Só que fica mais claro ainda quando o retorno é um volume grande de dados também. Olha o efeito que acontece. Tu solicita aqui, a solicitação geralmente é pequena. Tá? A solicitação assim, me dá um relatório gigantesco. Isso aí são 2 pacotinhos. Esse cara aqui retorna um volume grande de dados. Só que o tempo entre começar o retorno é 40 segundos. Aí quando transfere o arquivo, sei lá, botar aqui, um arquivo volume grande, sei lá, levaram 20 segundos para transferir na rede. Então eu solicitei, foi extremamente rápido, chegou aqui. Veja, eu estou analisando só aqui, ó, não botei ferramenta nenhuma aqui. Mandei solicitação, os caras me deu um ok lá, beleza. 40 segundos depois, começaram a chegar o retorno. E levaram só 20 segundos para mandar, por exemplo, um arquivo de 2 GB. A rede está boa, cara. O que tu vai fazer como analista aqui, de tráfego, um administrador de rede? Vai chegar lá e falar o seguinte aqui, meu velho. Estou a porta, né? Eu estou arrumando essa porta aí, porque o negócio não é aqui. O negócio é que o cara está desenvolvendo lá, eu vou te dar. Teu sistema está lento. E eu te provo isso. Que esse é o grande problema. Tu não vai dizer para o cara que quer o banco de dados na função tal. A gente não tem condição de fazer isso aí. A gente não estuda para isso aqui. E o cara que desenvolve lá também não estuda o que a gente está estudando aqui. E aí, quando eu conflito, o cara vai dizer o seguinte: minha aplicação está 100%, cara. Meu banco de dados está na ignorância. Não, olha aqui, está lento por motivo. Tu não criou um índice do teu banco. Pode ser que o hardware da máquina aqui não esteja suportando. Pode ser por N motivos. Mas tu sabes que não é daqui até aqui. Aqui está ok. Aqui está ok. E aí pode fazer o seguinte, meu velho, abre a outra porta ali, está buscar. Até te ajuda, não, bom, mas aqui, não é aqui. Eu estou brincando com vocês aqui, mas é uma situação diária, rotina. Sempre fica aquele negócio, empurra para um e empurra para o outro. A gente não tem que empurrar para ninguém. A gente tem que ser muito objetivo. Nos relatórios que nós fazemos, nas nossas, não opiniões, mas nossos relatórios mesmo, porque o cara te perguntar isso. Está lento. A internet está lenta. Parei, quanta coisa nesse meio aí. Mas o provedor pode ser local, tudo vai fazendo por etapas, né? Começa a isolar as coisas. Sem uma ferramenta de análise de tráfego aqui, tu não tem como afirmar nada. Usando ping, usando geração de tráfego aqui, não são valores que vão te dar certeza se realmente o problema é aqui. Aí o que tu vai fazer como o administrador de redes competente? Tu vai botar monitoramento aqui. Tu vai monitorar o CPU desse cara, o uso de disco,
uso de memória, aí vai ter outras formas de mostrar para o cara. Olha, tá vendo aqui, tia? Olha o uso de seguro desse negócio. Nós estamos explorando aqui. Ah, é mesmo, aquele programinha que eu fiz para gerar um relatório, acho que deu tilt. Tá? Beleza? Aí vai para casa. É extremamente comum isso. Ó, você de cabelo branco que eu tenho aqui, ainda tem cabelo, certo? Mas se eu não tivesse aqui, eu não tenho mais cabelo. Eu posso dizer com você. Eu já tenho cicatriz aqui, tanto brigado com os caras. Eu fico bem tranquilo nessas situações. Fico bem tranquilo. Né? Não, é o seguinte, volta aqui. Tá vendo aqui, cara? Não é? Aí tu vai que não quer entender, mas tudo bem, problema dele. Porque aí tu vai na máquina e fala, nossa, tá vendo aqui, ó? Olha o setor dessa máquina. Dá uma olhada aí. Né? Agora eu vou dizer o que é, porque tu é responsável por isso. Não sou eu. Então, isso aqui vai aliviar muito, certo? A pressão pro lado de vocês. Porque é muito comum o seguinte dizer, e realmente muitas vezes é, ah, é a rede. Tá, mas é a rede o quê? O cara que não sabe diz que é a rede. Nós não podemos dizer a mesma coisa. Nós temos que apontar o que está acontecendo. Então veja que nossa importância aqui é maior, primeiro, porque os caras vão botar a culpa na gente. Primeira coisa. E aí é fácil ficar se livrar e dizer o seguinte, é a rede. Aí todo mundo engole. Ah, você nunca funciona na internet, também tá uma porcaria, fica ruim, né? Mas o sistema também é ruim, gente. Vai acontecer também, que é uma porcaria, você nunca funciona. Só que aí nós vamos ser, na verdade, vamos ter dois usuários aí nos incomodando. O usuário, que é o usuário mesmo, do sistema, e o cara que é o desenvolvedor, ou o terceiro, né? Desenvolvedor terceiro dentro de casa mesmo. Nunca deu pau isso aí. Na minha máquina funcionava uma bala. Tudo bem. Mas agora não está funcionando. E eu te mostro por quê. Eu te mostro no gráfico aqui, tá vendo? Não tá? Isso aqui é extremamente comum de usar para vocês, pessoal. Isso aqui é uma coisa fácil de fazer. A ferramenta mostra isso para nós. Então precisa conhecer grandes coisas. É o básico. O basicão de rede já te resolve um monte. Só no tempo. Só questão de tempo. Então essa questão de desempenho é importante por isso. Bom, outro objetivo legal aqui, que é a aprendizagem, né? Sobre protocolos e funcionamento das aplicações em rede. Pô, eu acho que o principal objetivo para nós agora nesse momento é isso. Mas eles vão começar, quem já está trabalhando na área, que vai começar assim, pô, dá para usar para isso aqui, que legal. Então, de repente, começar a cair ficha desse lado aí. Aqui tem um exemplo, o que a gente pode usar para analisar protocolos. Então vejam, da camada de enlace para cima, eu consigo usar analisadores de protocolo, como o Wireshark no caso, TCP Dump e outros. Na camada física, eu não consigo fazer isso com esse tipo de ferramenta, porque eu só vou ver, talvez, a consequência do problema da camada física. Só consequência, mas não o problema em si. Eu tenho que ter um analisador de espectro, se eu for usar em rede sem fio, tenho que usar um analisador de, sei lá, no caso, um certificador de cabo, no mínimo, um verificador de continuidade do cabo, no mínimo. Tá? O que vai acontecer se eu botar uma ferramenta de análise de tráfego e não tiver problema no cabo? Não vai aparecer nada. Tá, mas aí, pode ser um monte de coisa, pode ser um switch desligado no meio do caminho. Então, não, assim, isso aqui não elimina o nosso papel, pelo contrário, isso aqui é uma ferramenta. Tá? Isso aqui é mais uma ferramenta do nosso cinto de utilidades aí. Então aparece aqui o Wireshark. O que é esse negócio? É um analisador de tráfego e linha de comando e interface gráfica. Tem para Linux, tem para Windows, tem para macOS, um monte de sistemas operacionais. Esse nome aí, Wireshark, né? Da onde saiu isso aí? Olha a história disso. Vocês vão ver, tem um livro na biblioteca ali que se chama assim, ó, Redes de Computadores, Protocolos em Ação. Esse cara usa como referência a ferramenta Ethereum, ou Ethereum, chama de Ethereum, ok? Esse cara é um projeto do mesmo desenvolvedor do Wireshark, mesmo desenvolvedor. Só que esse cara aqui fez essa ferramenta, extremamente usada também, numa empresa, e ele saiu da empresa. E esse nome ele não pôde usar. Então ele teve que trocar de nome. Então vocês vão reparar que vão aparecer algumas referências sobre Ethereum. É a mesma coisa. Só que esse projeto acabou, certo? O projeto ficou para trás. O cara pegou o código-fonte, criou outro nome, tem vários desenvolvedores aí, e passou a se chamar Wireshark. Então, a estrutura é a mesma. Esse livro que tem na biblioteca trata da parte básica, que os dois têm. Então não se preocupe olhar ali, Ethereum, a mesma coisa. Certo? Só que o Wireshark está sempre em desenvolvimento, ele tem, todo mês ele tem uma versão nova. Bom,
Esse cara é baseado numa biblioteca chamada WinPcap. O que é importante isso? Tem várias ferramentas de análise de tráfego. A mais comum, largamente usada, é o Wireshark. E a outra é o TCP/dump. E esses caras são compatíveis. O que isso quer dizer? Eu posso capturar numa e ler na outra. Então eu posso usar o TCP/dump em Linux, capturar o tráfego e trazer ele para o Wireshark e analisar ele. Então eu tenho captura de tráfego e análise de tráfego. O Wireshark tem análise de tráfego. O TCP/dump não tem isso. Se tem, muito incipiente. Okay? Processo de instalação aqui, certo? É Next, né? Sem mistério. O site dos caras lá, aconselho vocês a baixarem a última versão. O site dos caras bem tranquilo ali. É um instalável ali, então não tem o que fazer. O que ele faz, por isso que apareceu ali, aquele WinPcap é uma biblioteca. Tu pode instalar o Wireshark sem captura, só para analisar. Mas o interessante é que vocês instalem um método de captura. É padrão, certo? Se não fizerem nada, ele vai fazer isso. Então, abram aí o Wireshark agora. Tá? Vocês vão abrir o Wireshark aí. Esse Wireshark você acha que é mais novo. Já várias interfaces estão disponíveis aí. Abram ele, vão acompanhando todos os slides. Wireshark, está no menu de programas aí. Iniciar, programas. Ali, Wireshark. Beleza. Então o que tem basicamente, pessoal? Como é que funciona a ferramenta dessa aí? Primeira coisa que tu vai fazer: qual a interface tu vai usar para capturar o tráfego? Nesse caso aí, parece interfaces virtuais, né? Usadas pelo VMware. A gente vai usar a interface real. A interface real aí é alguma coisa com a internet, deve ser Broadcom ou alguma coisa. Então selecione ela aí. Olha lá, é a Broadcom NetExtreme. Ok? O que vai aparecer? Ali, ó. Olha a interface. Veja as interfaces que tem ali. Aqui, ó. O que apareceu aí? Opções, né? Esse IP address aí, na verdade, é o IP de vocês. Depois vamos começar a fazer a questão de filtros. Bom, basicamente agora, o que tem ali de opções? OK. Faça OK aí. E tem Start. Não tem ali Start? Clique em Start. Deu. São felizes usuários com também de análise de tráfego agora. É só marcar a interface ali, pessoal. Clique em cima da interface e Start. Só deixa uma marcada ali. Start. Entendeu? Beleza? Tá aí. Para resolver os problemas desse negócio aí. Isso é uma ferramenta, cara. Então assim, ó, eu só digo para vocês. Se eu pegar um martelo aqui, eu não vou construir um módulo. Eu não sei construir um módulo. Eu não sei fazer isso aí. A gente tem que analisar o que está sendo visto aí. A gente tem que fazer isso. E essa é a ideia que a gente faz. Então veja que essa interface é um pouquinho diferente aqui, ela existe dessa forma também. Você pode entrar no menu ali, capture. Vamos lá. Aqui, nesse caso, eu tenho também interface sem fio. Aí um parênteses em relação à interface sem fio. No Windows, grande parte, 99% das interfaces não entra em modo monitor. O que é o modo monitor? Interface sem fio. Que possibilita analisar tráfego. Eu vou explicar como é que funciona isso aí. Então elas não permitem entrar em modo monitor. Tu não consegue enxergar o tráfego que está sendo capturado. Tu só enxerga o tráfego que é capturado na tua interface, não das outras. Se tu botares Linux, funciona. Grande parte das interfaces funciona em modo monitor. Então se pegar um live CD com Linux, botar na tua máquina o Wireshark, você vai conseguir capturar tráfego de outros. Tá? Então quando ela bota a rede sem fio, mas não funciona. É porque a interface não tem o driver, no Windows principalmente, certo? Não funciona isso aí. Bom, tá aqui. Como é que funciona essa questão dessa janela aí básica? Vocês vão ver que tem 3 níveis aí, né? 3 painéis que a gente chama aí.
Tu tem o primeiro painel aqui, que são os pacotes sendo capturados. Veja, vocês não botaram filtro nenhum aí. Então tá um horror, tá passando por quanto é pacote aí. E eu estou transmitindo a minha tela para vocês. Então, mesmo que eu transmito minha tela para vocês, estou mandando pacote para vocês, está chegando um monte aí. Aqui, conteúdo por camada, e aqui que nos interessa mais, por camada. A gente vai conversar sobre isso. Então ele tenta montar isso aqui, ó. Ele monta essa estrutura aqui. Só que ele bota invertido. Né? Na verdade é invertido, né? Porque está aqui. Ele bota invertido sim. Ele captura daqui para cá, né? Ele captura daqui para cá. Só que ele mostra da aplicação para baixo. Então, a camada que aparecer mais em cima aí é de enlace. E a camada física aparece aí, como eu falei para vocês. Como é que eu vou representar a camada física aqui? Física é sinal. Não vai aparecer aqui. E aqui embaixo, pessoal, aparece a representação desse sinal no meio físico. Adivinha? É binário, né? Só que ele bota em hexadecimal ali para ficar um pouquinho mais fácil. A conversão de hexa para binário é mais fácil. Mas isso, o pacote, é uma cadeia de bits. É uma cadeia de bits. Que são representados depois. O Wireshark tem, na verdade, um interpretador para isso. E ele mostra as informações. Então, se vocês clicarem depois ali num pacote, numa posição dele, ele vai botar uma posição lá embaixo, onde é que fica aquele cara. Faz o seguinte agora, pare a captura aí. Para parar a captura, stop, tem um íconezinho DP, para a captura. Parou. Vamos fazer a seguinte simulação. Nós vamos analisar tráfego. Analise aí, pessoal, vê se vocês têm algum pacote que tenha HTTP. Dê uma olhada. Clique em cima dele, HTTP, deixa ele marcado. Você não tem que ter uma coluna protocolo ali, né? Você pode ordenar aqui na coluna protocolo, pode ordenar qualquer uma dessas colunas aí. Vou usar um recurso bem interessante do Wireshark, que é o seguinte: é você poder fazer a análise dos dados transferidos. Botão direito, pessoal, faz o seguinte, ó. Botão direito em cima desse cara aí, e tem uma opção chamada Follow TCP Stream. Follow TCP Stream. Botão direito em cima do pacote aí. Qualquer parte. Seja TCP. Então, um HTTP, que mais aparece aí? Deixa eu ver. Vocês vão clicar, pessoal, clique no pacote e no painel do meio ali vai aparecer se ele é TCP ou UDP. É UDP, né? Não, TCP. TCP, certo? Ó, TCP ou UDP. No painel do meio, você vê o pacote ali, se clicar em cima dele, ele mostra embaixo. Mas para a captura aí. Pega o DP mesmo. Certo? Se não tiver TCP, pega o DP. Só que o DP, nós vamos usar a opção Follow UDP Stream. Follow UDP Stream. Foi aí? Isso, só aí. Botão direito aí, ó. Pega aí, aqui. Isso aí. Tá? Bom, todo mundo conseguiu ver aí? Vocês verem, não? Tem que ter mais uma coisa mais bonita aí. Tá? Conseguiu isso? Tá, já estava aqui, ó. Pega aqui, ó. Isso aqui, botão direito. Vamos o DP Stream. Se usar o DP, vai ser o DP, né? Se usar o TCP, TCP. O que é isso aí, pessoal? O que faz essa opção aí? O Wireshark vai agrupar todos os pacotes que foram transferidos daquela conexão ali. Então, o que ele vai mostrar? Se essa máquina aqui transferiu tráfego para cá, você consegue chegar aos dados que foram transferidos. E são os dados. Okay? Não são cabeçalhos, são conteúdo. Então, se eu transmitir daqui para cá uma senha e fizer isso aí, eu enxergo ela.
Vou enxergar sem. Se é um protocolo sem criptografia, eu vou enxergar, é o conteúdo. Ah, mas o conteúdo não tem nada a ver aqui que está aparecendo. Bom, nem todo protocolo é texto. Porque protocolos são binários. Nós vamos enxergar o conteúdo tão facilmente. O HTTP é texto, o MSN é texto, FTP é texto, DHCP é texto, IRC é texto. Pô, IRC é texto? Então se eu botar para capturar aqui, eu vou pegar o tráfego. Que os caras estão conversando, vou ver o conteúdo da conversa? Sim. Vamos ver. Ah, mas eu vou pegar isso de todo mundo? Não. Por que eu não vou pegar o tráfego de todo mundo? Uma situação como a nossa aqui agora. Eu já expliquei isso aqui em outros exercícios sobre isso. Essa máquina está comunicando com essa. A máquina do Gerson lá tem o Wireshark. Ele captura o tráfego, nós estamos conversando ali. Por quê? Por quê? Tempo para pensar. Por que isso acontece? Por que isso não acontece, pessoal? Por que não é possível fazer isso aqui de forma normal, básica? Eu transferir dados entre essas duas máquinas aqui. Por que o resto não recebe? Tempo para pensar. Por que não? Só uma para a outra. Que na verdade, o que está acontecendo? Se as máquinas comunicando, lá no switch, qual é o efeito? O switch tem uma tabela, não tem? Se o tráfego original desse para esse, ele vai olhar a tabela dele, na porta 1 e na porta 15. O que a porta 16 quer receber? Tem nada a ver com ele. Com isso? Então essa é a ideia, por isso que isso aí não vai funcionar para qualquer um pegar. Agora imagine o seguinte caso, eu tenho um hub aqui. Um hubzinho aqui, um daqueles ali. Se eu ligar todo mundo aqui, estou transmitindo aqui em aberto, sem criptografia, uma informação com um password. Eu vou enxergar a comunicação entre esses dois IPs lá na minha máquina. Ah, mas ninguém usa mais hub. Só que eu pergunto para você o seguinte. Se eu tiver uma situação como essa aqui, ó. Eu tenho um roteador aqui e tem outra rede aqui. Chamada de LAN 2 aqui. Se eu botar o Wireshark nesse cara aqui, se eu botar nesse roteador aqui, o tráfego daqui não passa por aqui para vir para cá. Se eu botar ele aqui no chat, todo o tráfego passa entre essas duas redes aqui. Para ficar mais bonito ainda, aqui no acesso à internet. Se eu botar o Wireshark aqui no chat, todo o tráfego entra e sai dessa rede aqui. E eu não vou enxergar esses dois aqui. Entre esses dois aqui eu não enxergo. Agora, se esse cara sair para fora aqui, ou vier de fora para dentro, passando por aqui, eu enxergo. Ok? Ah, mas isso não existe. Quer ver outro caso? O cara bota aqui, ó, um access point. Ela bota o access point aqui. Só que esse access point do cara é um PC. Tranquilo de fazer? Só botar aqui, bota um token USB aqui, ou até se tiver uma interface de rede aqui, eu faço isso agora. Aí deixo aberto aqui. Qualquer um pode conectar. Aí o cara aqui, conectar. Beleza. Quando ele conecta aqui, todo o tráfego dele não passa por esse AP aqui, esse cara é um roteador também. Ou ele pode ser bridge, interessa? Não vai passar por aqui? Aí eu capturo tudo que ele está conversando aqui. Então, dica, abra o olho para essas redes abertas que tem por aí. Tem um monte de cara dessa sacanagem aqui. É fácil de fazer. Vai deixar aberto aqui. Pô, que legal, quer dizer que o cara aberto. A gente fez uma experiência aqui. Na primeira turma já se formou. Que era uma prática aqui, não lembro qual é que era. E teve um caso que o cara deixou. Né? Ele tinha um 3G e trouxe um token USB que era um access point. Botou o access point no Windows dele. E deixou a rede aberta. E um colega dele do lado ali, incrivelmente o cara teve coisa de espírito, ainda bateu uma foto do cara e botou uma tarja preta nele, assim, que ele apresentou depois numa aula sobre o Wireshark, exatamente. Ele botou, olha aqui a vítima. Tá brincando com o cara, né? Ele viu a rede aberta. E o MSN estava bloqueado aqui, aí tava o MSN conectou, o cara, o MSN conectou, acessando ali e capturando, pronto. Aí mostrou pro cara, o que tu fez, né? Tu nem viu que rede estava usando. Né? Então, fez aqui, de brincadeira, mas poderia ser uma coisa séria. Ah, uma empresa, bota o mesmo nome da rede, ali o cara entra, que legal, dá para acessar aberto aqui.
Então nem sempre o negócio é de graça, né? Às vezes tem um preço por trás. Né? Então esse cara aqui, vejam, além de eu fazer análise do conteúdo, ele filtra. Veja que ele fez um filtro ali. Ele reduziu aqueles pacotes todos por um filtro. Isso é muito importante, são os filtros. Né? Filtrar por protocolo, filtrar por endereço IP, por porta. Bom, vamos lá. Então aqui o resultado do Fault TCP Stream. Nesse caso aqui, uma solicitação para download. Acho que era download aqui, não. Não, é só a página inicial do Wireshark. Então isso aqui é uma requisição HTTP. Vou vai fazer isso agora aí. Tá? Vocês vão acessar uma página aí usando o Wireshark aberto. Vocês vão perceber. Vocês conectam ali, fazem uma solicitação. Isso aqui é o HTML que está falando ali. Primeiro HTTP. O que teve de resposta? Eu tive um GET para solicitar a página. Não é isso? Aparece ali? Em vermelho é a solicitação que eu fiz. Em azul é que o servidor lá me retornou. Ele me retornou um cabeçalho dizendo OK. Então, isso aqui, pessoal, que aparece aqui, ó. Isso aqui. Todo esse cabeçalho aqui faz parte do protocolo HTTP. Essa resposta que teve aqui, ó. Isso aqui tudo. Isso aqui é o cabeçalho do protocolo HTTP, só que é o servidor me respondendo. Então imagine o seguinte, ó, se eu fiz um GET, eu estou pedindo, deixa me dar aí esse recurso. Nesse caso é a página inicial dos caras. A resposta do servidor, 200 OK, é um código. OK, beleza, eu sei, eu tenho isso aí que tu quer. Ele dá o 200 OK e depois ele manda o conteúdo. O resto é conteúdo. Esse conteúdo que vem aqui é um HTML, correto? É um arquivo. Isso vai ser armazenado em disco na máquina local e apresentado pelo navegador. É isso que é o protocolo HTTP basicamente. Se eu baixar o arquivo, o que vai acontecer? Mesma solicitação, um GET, um 200 OK e o arquivo vai para o disco. Deu? Certo? Só que vai ser um pacote só mandar esse arquivo? Não, vai ser um monte de pacotes. A gente já vê depois aí quantos são. Tá? Aqui outra coisa interessante também que são os filtros. Existem alguns filtros já pré-definidos. Clique em Filter, que aparece lá naquela janelinha, naquela barrinha lá em cima. Pode fechar ali o Fault TCP Stream, tem Filter. Pode fechar o Fault TCP Stream. Veja alguns exemplos de filtros. Lá no canto esquerdo, lá naquela barra onde está em verde, lá no cantinho, tem alguns filtros já pré-definidos. Aqui, ó. Filter, filter. Eu posso filtrar por endereço IP de origem, destino, porta de origem, porta de destino, endereço físico, que mais aí? Se é o pacote de broadcast, se é o pacote 80 e um IP e uma outra porta. Então tem várias formas de combinar isso aí. Essa é a mágica do Wireshark. Então tu tem que conhecer esse contexto aqui. Este caso, por exemplo, eu teria que fazer um filtro desse cara aqui para pegar somente o tráfego que vem do servidor para ele. Mas como pegar o resto? Precisa. Eu não preciso capturar tudo e filtrar depois. Eu posso filtrar já na captura, se quiser. Aí tem um formato específico para isso aqui. A gente vai vendo alguns tipos mais básicos aqui e depois a gente vai avançando. Então veja aqui com um exemplo, né, de captura aqui. Quero pegar um IP. Já alerto você o seguinte, existem dois tipos de filtro. Um filtro para capturar, ele tem um formato que obedece o mesmo formato TCP dump lá do Linux, e tem um filtro de display que ele chama, que aí é do próprio Wireshark, que tem muito mais recursos. Então, os filtros de captura são mais limitados. Os de display, vocês vão ver, ele tem, sei lá, 200 e tantas opções ali para fazer filtragem. Outra coisa legal, estatísticas. Então vou fazer o seguinte, ó, para a gente ver estatísticas, vocês vão colocar agora o Wireshark em captura, de novo. Vai pedir para salvar aí, deixa eu salvar. Coloca ele em captura, por enquanto sem filtro nenhum. Então vocês vão colocar novamente em captura. Onde é que vocês colocam lá? Menu Capture e Start, né? Capture lá em cima, Start. Não precisa salvar, o que já fizeram. Menu Capture.
abram o navegador de vocês e acessem a página que vocês quiserem. Ou que vocês puderem, né? Ou que vocês quiserem, né? Não quer não, né? Só que tu pode. Acesse uma página aí, certo? Acesse a página, beleza. Pode parar a captura. Acessaram a página? Estava em captura? Não? Tá? Start. Tá. Vou cancelar? Acessaram a página, beleza. Acessem e parem a captura. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um follow TCP stream para essa captura que vocês fizeram aí. Como é que vocês fazem isso? Peguem um pacote, provavelmente HTTP que vai aparecer aí, botão direito, follow TCP stream. Façam isso. Pegue um HTTP, pode botar em ordem de protocolo, hein? Pessoal, repare o seguinte, ó, se fizer fotos de PC do outro, CP Stream, ele botou um filtro lá em cima. Você vai ter que botar clear ali para limpar, né? Clear limpa os filtros ali. Então, duas funcionalidades. Primeiro aplicar um filtro e o outro remover o filtro. Acesse uma página qualquer. Stop. Ache um pacote que vocês usaram ali e faça foto de stream. Não tem detector. Processou a página? Escolha um com H que tem uma aqui hoje. Aqui vai fazer ótimo. Agora, pessoal, olha aqui. Olha a minha tela aí. Essa opção de estatísticas aqui, basicamente, essa aqui, ó, vou pegar uma captura qualquer minha aqui. Tá. Vou fazer um filtro. Vou pegar aqui. Isso aqui é uma maluquice de um jogo louco aí. Tudo bem. Tá. Estatísticas. Sumário. O que ele mostra aqui? Primeiro, informações genéricas aqui do tamanho do pacote, onde é que está o arquivo, o primeiro pacote quando foi capturado, qual foi o último pacote, qual é o filtro que está sendo usado. E aqui é o seguinte, isso aqui é tudo que foi capturado. Então assim, ó, vocês vão deixar a captura pegando tudo. Aí vocês vão aplicar um filtro. O filtro é esse aqui, ó, display. Então a primeira coisa que tem que estar anotada aí, o capture é tudo que foi capturado. O display é o que vocês filtraram. Então vocês filtraram um pouco aí que vocês capturaram. Dessa parte que foi capturada, olha a informação que ele mostra aqui, ó. Quantos pacotes foram? Tempo entre o primeiro e o último pacote. Pô, isso aqui já te dá aquela ideia daquele servidor lá. Que mais? Tamanho médio de pacotes por segundo. Não, aqui nesse caso é o número de pacotes por segundo. Aqui a média de pacotes por segundo. De tamanho de pacotes, na verdade. Quantidade de bytes total. Média de bytes por segundo. E de megabits por segundo. Então, eu sei o seguinte. Esse tráfego que aconteceu aí, teve em média 113K. Mixaria. 113K bits por segundo.
Uma porcaria. Só que assim, ó, esse tipo de avaliação, a gente não pode ser pelo seguinte, porque 113K por segundo, numa rede a 100 megabits é pouco. Só que aí tu tem que entender como é que funciona a camada de aplicação desse cara. Para tu saber se 113K é muito ou é pouco. Olha o caso do IRC ali que a gente vai fazer depois. Vocês acham que vai ser uma largura de banda grande? Que a gente usa no IRC? Quantos bytes por segundo tu consegue digitar? Quantos? 1000 por segundo? Quem consegue digitar 1000 bytes por segundo ali? 1000 caracteres por segundo. Nem se colher aqueles padrões de datilografia, quanto é que era. Mas isso é o quê? 40 caracteres? Lá, 20 caracteres por segundo, não sei. Nem sei em segundo, em minuto. Não tem como isso aí, né? Vai ser pouco. Um chat, cara, que transfere. Uma frase, ok, enter. Ah, entendi. Não vou usar nada da rede. Não usar nada. Agora, se eu transmitir um arquivo, eu vou usar a rede ao máximo. Só que eu vou pensar do ponto de vista dos meus pacotes. No caso do IRC, o meu pacote que cabia, por exemplo, 1000 bytes, vão caber 2 bytes. Então eu vou mandar um monte de controle, um monte de cabeçalho, com nada dentro praticamente. Eu estou fazendo um mau uso da rede. Olha a contradição. Eu ocupo pouca largura de banda, mas faço um mau uso da rede. Porque, pô, eu tenho uma caixa de papelão gigante, eu estou botando uma caixa de fósforo dentro. Então é o seguinte, eu quero mais encher essa caixa aí. E isso eu estou fazendo um bom uso da rede. Tendo o contexto disso. Quando se fala que é um bom uso da rede, porque eu estou usando muitos dados para pouco controle. Tá? Então, esse tipo de informação aqui não precisa ter muito conhecimento técnico. Basta fazer uma filtragem e poder interpretar ali. Pô, vem cá, está extremamente lento isso, cara. Estou transmitindo o arquivo na rede, está me dando 1 mega. Ué, está dando 90 megas aqui. Outra coisa que engana aqui é o seguinte, vou me adiantar um pouquinho. Toda vez que eu mando um pacote por destino, usando o protocolo TCP, eu recebo em retorno um pacote pequeno confirmando. Então, quando eu faço a média aqui, essa média aqui é errada. Em que sentido é errada? Eu estou fazendo a média de ida e volta. Pô, eu mando um caminhão para lá, está mandando um Fusca para cá. Eu mando 10 caminhões para lá, está mandando um Fusca para cá. Qual é a média que tem aí? Somos os caminhões e os Fusca e divide pela quantidade de todos. Aí não dá. Vai ficar ruim. Eu mando um byte uma hora e eu mando 1500. Qual é a média? 1501 dividido por 2. Tá? Vou ter que cuidar disso aí. Por isso que ela tem que entender de rede, entendeu? Se o cara olhar isso aqui friamente, vai dar um valor que não vai ser legal. O que eu teria que fazer em estatística? Só de envio meu para fora, se eu estou fazendo upload. Quanto eu estou mandando para fora? Eu tenho que usar um filtro para isso. Mas se eu pegar genericamente aqui, vai me dar uma noção. Se eu conheço o rede, eu vou saber. Pô, tá me dando 70 megabits por segundo. Pô, o troço está o máximo possível. Certo? Não volta a história do marceneiro, aquele cara que é marceneiro, pegou um martelo horroroso, ele vai construir uma hora. Se eu sou leigo, pegou o melhor martelo do mundo, eu não vou fazer nada. Bater nos dedos só, talvez. Talvez eu aprenda também, tá certo? Mas vou levar um tempão. Então essa é a diferença de a gente interpretar os resultados e só gerar resultados. Gerar resultados é fácil, se botar ali aparece um monte de coisa. Bem legal para impressionar os amigos isso aí. Amanhã, semana para Roupilho, cara aqui, ó, lá Shark, só que ignorância. Estou dizendo isso para vocês porque eu já vi isso acontecer. Certo? Vou contar uma historinha para vocês aqui, vou até botar em off aqui, certo? Vou botar em off. Está em off aqui, não vou gravar isso. Bom, aqui são as referências, só para encerrar isso aqui, né? São as referências que a gente tem aqui. E esse livro que a gente tem na biblioteca, eu vou trazer para vocês dar uma olhada depois. Pegar na biblioteca e vou trazer para vocês verem ali o que se trata.